Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos para o segundo vídeo da série, o chamado à santidade. Então, vem comigo assistir a esse vídeo. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. E se você ainda não é inscrito nesse vídeo, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui para vocês e que vocês possam curtir e compartilhar com muito mais pessoas para que também elas possam ser edificadas através da palavra de Deus. Hoje é o nosso segundo vídeo da série aqui, o chamado à santidade. E o tema do nosso vídeo de hoje é o chamado a ser santo, né? Então vamos lá. Queria começar aqui com vocês já na palavra de Deus. Abram aí em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, que diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos seus santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Bom, gente, nós somos chamados, né, aqui, como diz a palavra, a ser santos. Mas também somos chamados a ser e não só a fazer, né? Quando falamos assim que do chamado da nossa convocação, é necessário a gente ter um entendimento total do que de fato isso significa para nós, né? Achamos que quando nós temos um chamado é só um convite para servir, né, para o serviço ao Senhor, mas precisamos entender o que é ser de fato. Bem antes do que fazer, a gente tem que entender o que é ser antes de fazer. Paulo, nesse versículo que a gente acabou de ler aqui, ele deixa muito claro que nós somos chamados a ser. Somos chamados a ser santos. Então, veja a ênfase que Paulo coloca aqui nessa palavrinha ser, né? Não apenas cumprir tarefas, prestar um serviço. Então, hoje o que mais a gente vê são pessoas, né, colocando a capacitação para melhoramento de suas habilidades ministeriais em primeiro lugar. Não que você não tenha que se aprimorar, não que você não tenha que estudar, não, de fato, não estou aqui criticando isso de forma nenhuma, mas quero que vocês entendam perfeitamente o ponto que eu quero chegar. Aprimorar a oratória, trabalho em equipe, habilidades de liderança, são diversos cursos oferecidos hoje. Oferecem cursos para ser pastor, como ser um pastor, como ser um bom líder, né? Como cuidar de ovelhas, cursos que traz a questão prática, né? Que traz questões de liderança para englobar dentro da igreja. Mas o que eu quero enfatizar aqui para vocês é que nós estamos ultimamente, nos últimos tempos, vendo isso tomar uma proporção tão grande dentro das igrejas, que, como Paulo falou aqui, a gente está sendo chamado a ser. Antes do fazer, a gente é chamado a ser. Então, muitas pessoas vão direto em fazer, se habilitar, se capacitar, né? Ter uma boa oratória, com muitas habilidades, ter essa capacitação de cuidar de pessoas, de gerir pessoas, de ter uma boa liderança em questão como fosse um ramo empresarial. Mas o principal que a gente tem que focar aqui primeiro é em ser, né? Então, a gente tem que servir a Deus com honras, né? Com integridade. E a qualificação, quem vai nos dar é o Senhor. Por quê? Porque isso tem sido um grande desafio das lideranças, porque não é apenas você falar palavras bonitas, não é apenas você ter uma boa colocação, ser uma pessoa estudiosa que tem uma eloquência, com palavras difíceis, né? Mas é você ser alguém que faz as coisas certas e a chave está em se tornar, né, a pessoa certa.
escolhida por Deus, um dom, né? De fazer isso acontecer. Então é isso, não tem nada a ver com habilidades extraordinárias, não tem nada a ver com isso, e sim com a ver com o nosso próprio caráter, sabe, gente? Com o nosso caráter. O que Paulo está dizendo aqui é em relação ao nosso caráter. Não adianta de nada eu ter todas essas habilidades, toda essa eloquência, tudo isso, mas eu não tenho o caráter de Cristo. Eu não estou sendo assim como eu fui chamado a ser, né? E o ser, na verdade, ele tem a ver com a santidade, gente. O ser, ele tem a ver com a santidade. O caráter está atrelado à nossa santidade. Nós somos chamados a ser santos, né? Então, Paulo deixa muito claro aqui em sua palavra. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 7, eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, e de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estás em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós, outras e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos chamados para servir, mas, em primeiro lugar, somos chamados para ser santos. A santidade não pode ficar em segundo plano, né? De forma nenhuma. Isso é o primeiro passo, é o passo principal. Nós sermos santos no nosso caráter e em tudo na nossa vida. Então, gente, eu vou ler aqui para vocês Efésios capítulo 5, versículo 27, que diz o seguinte: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, é tempo de despertarmos, né? E resgatarmos essa verdade bíblica que nos mostra aqui, né? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É essa a igreja que Jesus, quando voltar, vai levar da terra, né? O ministério não é algo a ser tocado apenas com habilidades, não é algo que a gente faz com a nossa própria capacitação, né? Muitas pessoas ainda, como é que eu posso dizer? Muitas pessoas ainda acham que existe a diferença de um padrão entre cristão, certo? Como é que eu posso explicar isso? Um cristão comum, digamos assim, e a liderança. Isso não é verdade, gente. Deus não faz distinção de ninguém, tá? Não existe. Tem gente que acha que Deus porque ele é líder. Não, Deus não faz distinção de absolutamente. Vou ler aqui para vocês 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, gente, tem pessoas que acham que Deus dá um padrão mais elevado para os líderes, né? O padrão divino é o mesmo para todo mundo. A Bíblia é a mesma para todo mundo. O que se cobra aqui nessa palavra, para mim, se cobra para o pastor, se cobra para o líder, se cobra para você, se cobra para todos. É uma régua, tá? Então, o padrão divino ele é o mesmo para todo mundo. O líder apenas ele precisa abraçar esse padrão primeiro, certo? Ele precisa abraçar isso primeiro para ser exemplo para os demais, para puxar essa liderança, para puxar mais pessoas e frutificar isso em mais outras pessoas. E essas pessoas que já foram frutificadas por outro também se colocar nesse padrão em questão de abraçar primeiro também para frutificar outras, para chamar outras e assim sucessivamente. Mas o que ele espera do pastor, ele espera de mim, ele espera de você também, né? Ele espera de todos nós, porque a régua é igual para todos. Vou ler outra passagem aqui para vocês, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, que diz assim:
Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, a santidade não é limitada, gente. Ela é um procedimento de Deus para nós. Então, não é por causa da natureza pecaminosa que deixa de ser uma ordenância de Deus. Não é porque a gente tem pecado que Deus não está mandando a gente ter esse procedimento na nossa vida. Então, a santidade ela não é limitada. Ela é um procedimento que a gente deve seguir à risca. Então, antes de filhos desobedientes, antes a gente era filhos desobedientes, tá? Você é aí uma pessoa que aceitou Jesus. Aí antes você era filhos da desobediência. Agora, depois de aceitar Jesus e caminhar com Cristo e buscar a santidade, você é filho da obediência, né? E como a gente vai alcançar essa santidade? Como é que a gente vai alcançar? Vamos ler aqui na palavra, né? O que ela nos diz sobre isso. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, assim, gente, utilizando a natureza divina é a forma de escapar, é a fórmula certa, é a chave que Paulo nos mostra aqui na palavra. Como a gente vai alcançar essa santidade? Obtendo a natureza divina de Deus. Só assim a gente alcança a santidade. Só assim a gente consegue entrar no padrão de Deus. Agora vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz o seguinte: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus ele veio como primogênito, mas ele veio com um propósito de ser primogênito de muitos. Aqui a palavra fala, primogênito de muitos outros filhos de Deus, que somos eu e você. Né? Jesus ele veio e nos deu o quê? A salvação na cruz. E para nos tornar o quê? Semelhantes a Ele, a Jesus e ao nosso Pai, a Deus. Então, a gente consegue sim almejar a santidade que Deus tem como padrão. Porque senão ele não daria algo que a gente não consegue alcançar. Ele não cobraria de nós algo que a gente não conseguia ser. Jamais Deus faria isso. Então, Adão, ele era natural, ele veio do pó da terra, ele pecou, ele transferiu o seu ato pecaminoso para toda a nossa raça. Jesus, ele veio espiritual, ele veio no ventre de Maria, né, de maneira espiritual, e através do seu ato, a cruz, ele transfere o Espírito por toda a sua descendência. Então, os nascidos de novo, os nascidos do Espírito Santo, nos ajuda a sermos a imagem de Cristo, né? O Espírito Santo ele vai nos conduzir ao caminho do padrão de santidade que Deus quer de nós, da natureza divina. É isso, minha gente, né? E Deus, no processo da nossa santificação, existe a intervenção dele para nós. E eu vou ler aqui na palavra para vocês. Então, vou ler aqui para vocês, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, é de glória em glória, de queda, levanta, é de processo a processo. É nisso que Deus vem e faz a sua intervenção, através do Espírito, nos moldando, nos transformando, nos ensinando, nos capacitando dia após dia. A intervenção de Deus vem e nos levanta e nos ajuda, sabe? E derrama sobre nós uma graça de Jesus maravilhosa, né?
E aí a gente consegue chegar no padrão de santidade que Ele mesmo tem para nós. Então é isso, nós somos chamados a ser antes de fazer. Habilidades, capacitação, boa oratória, é muito bom, é muito legal. Tudo bem, não há crítica sobre isso, mas antes de fazer, seja o caráter. Se aproprie da natureza divina e você alcançará a santidade. Receba esse vídeo como um alerta para você e que você possa espalhar isso para demais pessoas. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!